Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Clara e a experiência que vou contar aconteceu comigo e com o meu marido, Marcelo, há uns 5 anos. A gente é fotógrafo e resolvemos fazer uma viagem de carro pelo Nordeste em busca de paisagens únicas e histórias para contar. Tínhamos alugado um SUV 4x4, prontos para encarar qualquer tipo de estrada. O nosso destino era a cidade histórica de Piranhas, em Alagoas. Um lugar lindo, mas que guarda segredos nas suas curvas. Em um fim de tarde, já perto de Piranhas, o GPS nos levou por um atalho. Uma estrada de terra vermelha, estreita e cheia de buracos, cortando uma vegetação seca e densa. O sol estava se pondo e o céu se transformava em tons de laranja e roxo. Marcelo, que estava dirigindo, me olhou com um sorriso. "Acho que vamos pegar um pôr-do-sol épico aqui, amor." Mal sabia ele. À medida que o sol descia, as sombras se alongavam e a estrada parecia mais escura. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo barulho do nosso carro e do vento nas árvores secas. Eu estava com a câmera na mão, fotografando a paisagem, quando uma sensação estranha me atingiu. Um frio repentino que me fez arrepiar, mesmo com o calor do sertão. De repente, a cerca de uns 100 metros à frente, no meio da estrada, vi uma figura. Era uma criança, uma menina, que parecia ter uns 7 ou 8 anos. Ela estava descalça, com um vestido branco sujo e rasgado e os cabelos pretos emaranhados. Ela não se movia, apenas estava lá, parada, de costas para nós, olhando para a escuridão da mata. Meu coração disparou. "Marcelo, para o carro!" Eu gritei, a voz trêmula. Marcelo freou bruscamente e o carro derrapou na terra solta. Paramos a poucos metros da menina. Ela não se moveu, nem pareceu nos notar. "O que uma criança está fazendo aqui sozinha a essa hora?" Marcelo murmurou com a voz embargada. Ele tentou ligar para a polícia, mas o celular estava sem sinal. Eu saí do carro com a câmera na mão e comecei a me aproximar cautelosamente. O frio se intensificou e o cheiro de terra seca se misturou a um aroma estranho, quase adocicado e fúnebre, como açúcar queimado e flores secas. Quando cheguei perto, vi o que me gelou. Os olhos da menina eram opacos, negros e sem vida, e a pele era de um branco pálido, quase transparente. Ela não parecia respirar. De repente, a cabeça dela girou lentamente em minha direção, com um estalo seco que me fez pular para trás. Ela me encarou com um sorriso largo e vazio, um sorriso que não alcançava seus olhos. E então, sua mãozinha, com unhas sujas e quebradas, apontou para a mata densa. "Ele está me esperando", sussurrou, com uma voz fina e cheia de uma tristeza profunda que parecia vir de dentro da minha cabeça. O pânico me dominou. Aquilo não era uma criança viva. Aquilo era algo diferente. Marcelo, que tinha se aproximado, pegou minha mão e me puxou de volta para o carro. Entramos, trancamos as portas e ele deu partida. Quando olhei para o retrovisor, a menina estava lá, parada no meio da estrada, nos observando com o sorriso vazio ainda no rosto. Marcelo acelerou e o carro correu na estrada de terra. Eu juro que ouvi o som de passos correndo atrás do carro, um som leve e rápido, como o de pés descalços na terra. Olhei para o retrovisor e a menina estava lá, correndo atrás do carro, com o sorriso vazio ainda no rosto. Ela estava nos acompanhando. Eu gritei, apontando para o retrovisor. Marcelo olhou e a expressão de terror em seu rosto me mostrou que ele também estava vendo. Ele pisou fundo no acelerador e o carro voou na estrada de terra. A menina continuou correndo atrás do carro, com o sorriso vazio ainda no rosto, até que, em uma curva fechada, ela desapareceu. Chegamos a Piranhas já de noite, exaustos e tremendo.
Contamos o ocorrido para o recepcionista do hotel, um homem idoso e de poucas palavras. Ele nos ouviu com um olhar grave. Ele nos contou que muitos anos antes, naquela mesma estrada de terra, uma família com uma criança pequena foi brutalmente assassinada. Os corpos nunca foram encontrados. Dizem que às vezes o espírito da menina ainda aparece na estrada, tentando encontrar sua família. Nós saímos de Piranhas no dia seguinte e nunca mais voltamos para aquela estrada. E sempre que o frio me atinge no escuro, ou sinto o cheiro de açúcar queimado e flores secas, um calafrio me percorre. Porque eu sei que a marca da última viagem ainda está lá, esperando por uma salvação que nunca chegará, e que algumas almas, mesmo na morte, continuam presas à jornada. Meu nome é Ricardo. Sou um homem prático, ou pelo menos era. Arquiteto, 34 anos. Acredito em plantas baixas, em concreto armado, na física que mantém um prédio em pé. Não acreditava em outras coisas. Herdei a casa dos meus avós no interior de Minas Gerais, um lugar esquecido pelo tempo, onde o sinal de celular morre a 10 quilômetros da porteira. Para mim, era perfeito. Precisava de silêncio para terminar um projeto importante. Era só eu, o rangido da madeira e o cheiro de mato. Nos primeiros dias, foi exatamente isso, uma paz quase palpável. A casa era antiga, robusta, com móveis escuros e pesados que pareciam ter criado raízes no assoalho. O único som era o vento assobiando pelas frestas e o estalar ocasional da estrutura se assentando. Eu me sentia produtivo, isolado do mundo, um refúgio. O primeiro sinal de que algo estava errado foi sutil, um cheiro. Não era o cheiro de poeira ou de madeira velha. Era um odor adocicado e terroso, como o de flores apodrecendo em terra úmida. Vinha do quarto dos meus avós, um cômodo que eu mantinha fechado. No início, ignorei. Casas velhas têm seus cheiros. Mas ele começou a se intensificar durante a noite. Era um cheiro pesado, oleoso, que grudava na garganta e parecia deixar o ar mais denso. Na terceira noite, ouvi o som. Eu estava na sala, revisando umas plantas, quando escutei. Um arrastar suave vindo do andar de cima. Um som úmido, pegajoso. Shhh, shhh. Parecia o som de um saco de estopa molhado sendo arrastado lentamente pelo corredor. Meu coração congelou. Peguei uma lanterna pesada e subi as escadas, cada degrau gemendo sob meus pés. O corredor estava vazio, mergulhado na escuridão e no silêncio. O cheiro, no entanto, era quase sufocante ali. Vinha da porta fechada do quarto. Minha mente, desesperada por uma explicação racional, me disse que era um gambá ou qualquer outro bicho que tivesse entrado no forro. Mas eu sabia que o som não vinha de cima, vinha do chão, do mesmo nível que eu. Na manhã seguinte, decidi limpar o quarto para acabar com aquilo. Abri a porta e uma lufada daquele ar doce e pútrido me atingiu com força física. O quarto estava como minha avó deixara. A cama de ferro, o guarda-roupa de embuia, a penteadeira com um espelho manchado. E num canto, perto da parede que dividia o quarto com o banheiro, uma mancha escura na madeira do assoalho. Era uma mancha de umidade, fuliginosa, com uns 2 palmos de diâmetro. Parecia mofo, mas não era. As bordas não eram difusas, eram nítidas, desenhando um padrão que lembrava vagamente a ramificação de veias. No centro, a madeira estava mais escura, quase preta, e parecia macia. Fui até a cozinha, peguei água sanitária e uma escova e esfreguei com toda a minha força até a mancha quase desaparecer. O cheiro diminuiu. Senti um alívio imenso, a lógica vencendo o medo primitivo. Naquela noite, o som de arrastar voltou, mas estava diferente, mais baixo, e acompanhado por um outro barulho, um gotejar lento e espesso. Ploc, ploc, ploc. Não era som de água. Era denso demais, e não vinha do banheiro. Parecia vir de dentro das paredes. Acordei na manhã seguinte com o cheiro me sufocando. Voltei ao quarto.
A mancha não só tinha retornado, como estava maior. As veias haviam se espalhado pelo assoalho, finas como fios de cabelo preto. E no centro, onde eu havia esfregado, a madeira estava inchada, como se algo estivesse crescendo por baixo. Foi quando o medo realmente me agarrou. Aquilo não era normal. Tentei ligar para um caseiro de uma fazenda vizinha, mas o telefone fixo estava mudo e meu celular, claro, sem serviço. Eu estava preso ali. Nos 2 dias seguintes, a coisa escalou de um jeito que minha mente ainda luta para processar. A mancha cresceu, subindo pela parede como uma era maligna. O cheiro impregnou tudo, minhas roupas, minha comida. O som de arrastar agora parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. No forro, sob o assoalho, dentro das paredes. Era como estar dentro da caixa torácica de uma criatura doente. O pior começou na última noite. Eu estava encolhido na sala, com todas as luzes acesas, quando ouvi um sussurro. Não era uma voz humana. Era um som borbulhante, gutural, como o de alguém tentando falar com a boca cheia de lama. E o mais aterrorizante, ele imitava sons. Imitou o estalar da madeira, imitou o assobio do vento, e então imitou a minha tosse, uma tosse seca que eu tive mais cedo. A imitação era perfeita, mas terminava num estalo molhado. O pânico tomou conta de mim. Eu precisava sair, mas algo me dizia que não era tão simples. Eu estava obcecado pela mancha, pelo que quer que fosse aquilo que crescia na minha casa. Armado com um pé de cabra, subi novamente para o quarto. O cômodo estava irreconhecível. A mancha agora cobria metade da parede, pulsando com uma lentidão quase imperceptível. As veias negras se contorciam sutilmente, como vermes sob a pele. Com um grito de fúria e medo, enfiei a ponta do pé de cabra na parede, bem no centro da massa escura. O gesso cedeu com um som úmido e doentio. O que havia por trás não era madeira ou tijolo. Era uma massa orgânica, escura e fibrosa, entrelaçada com o que pareciam ser raízes e tecido muscular. Pulsava, coberta por um lodo brilhante que gotejava no chão, formando a mancha. E do buraco que eu abri, o cheiro de decomposição e vida anormal explodiu, fazendo meu estômago revirar. A massa se contraiu. E então, o sussurro veio de dentro dela, claro e próximo. Ele não imitou um som. Ele formou uma palavra, o nome da minha avó. Margarida. A voz era um gargarejo medonho, uma paródia grotesca da voz dela que eu mal lembrava. Larguei o pé de cabra e cambaleei para trás, caindo no chão. O organismo na parede se expandiu, filamentos escuros se esticando pelo buraco que eu fiz, como dedos lentos e curiosos. Eles se moviam em minha direção. Não sei como sair de lá. Lembro de correr, de tropeçar na escada, do som de algo pesado se arrastando rapidamente atrás de mim. Lembro da porta da frente se abrindo com um estrondo e de correr descalço pela terra fria até o meu carro. Lembro de girar a chave com as mãos tremendo tanto que mal conseguia encaixá-la. Quando os faróis se acenderam, iluminaram a fachada da casa. Por uma fração de segundo, juro por tudo que é mais sagrado, eu vi. Na janela escura do quarto do segundo andar, a silhueta de uma mulher. Mas não era uma mulher. Era alta demais, magra demais, e seus contornos pareciam fluidos, como se fossem feitos daquela mesma matéria escura e pulsante. Ela estava parada, observando. Dirigi sem parar por 6 horas. Não olhei para trás. Abandonei tudo. Meu projeto, minhas roupas, minha sanidade. Agora estou num quarto de hotel barato, a centenas de quilômetros de distância. As janelas estão trancadas e a luz acesa, mas não consigo escapar. Às vezes, no silêncio da noite, quando estou quase pegando no sono, eu ouço um arrastar suave e úmido, bem perto do meu ouvido. E o cheiro, às vezes, sinto um leve odor adocicado e terroso vindo da minha própria pele. Eu não herdei uma casa, herdei o que crescia dentro dela.
e tenho um medo aterrorizante de que, de alguma forma, eu o tenha trazido comigo. Meu nome é Jonas. Eu era, por falta de uma palavra melhor, um zelador de farol. Parece algo saído de um livro do século XIX, eu sei, mas em 2023 ainda existem alguns desses postos, especialmente em ilhas remotas, onde a automação completa é cara e pouco confiável. O meu era na Ilha da Garra, um pedaço de rocha granítica a 30 quilômetros da costa, batizado assim por sua semelhança com uma mão retorcida emergindo do mar. Era um contrato de 6 meses. Para mim era perfeito. Eu precisava do isolamento, precisava do barulho do mar para abafar as memórias que gritavam na minha cabeça. As primeiras semanas foram um bálsamo. A rotina era a minha salvação. Inspecionar o maquinário do farol, limpar as lentes gigantescas, registrar o clima, manter os geradores. O som dominante da minha vida era o bramido profundo e melancólico da buzina de neblina, um gigante adormecido que acordava a cada 2 minutos quando o nevoeiro engolia a ilha. E o oceano, claro, um ruído branco e constante que limpava a mente. O problema começou com o eco. Numa noite particularmente enevoada, talvez no final do primeiro mês, eu estava na sala da lanterna, observando o feixe de luz cortar a sopa cinzenta. A buzina soou seu lamento grave. Vrum! E alguns segundos depois, do meio do nada, veio a resposta. Vrum! Um eco perfeito. Achei estranho. Não havia nada grande o suficiente por quilômetros para criar um eco tão nítido. Anomalia atmosférica. Anotei no diário de bordo. A explicação de um homem lógico. Mas a anomalia persistiu. Toda vez que a buzina soava, o eco respondia. Comecei a cronometrá-lo. Era sempre o mesmo intervalo. Comecei a me sentir observado, como se algo estivesse lá fora, na névoa, esperando o sinal e respondendo deliberadamente. Então, o eco começou a mudar. Uma noite, o som da buzina foi vruma, um som longo e profundo. O eco que voltou foi sutilmente diferente. Vrum. A segunda parte era mais curta, mais gutural. Meu sangue gelou. Gravei o som no meu celular. Ouvi de novo e de novo. Não era minha imaginação. A coisa estava improvisando, estava aprendendo. O medo é uma coisa gradual. Primeiro, é só um arrepio na nuca. Depois, você começa a trancar portas que nunca trancou. Você pula com o rangido normal da estrutura. Comecei a passar mais tempo dentro do farol, evitando as rochas escorregadias lá fora. O cheiro constante de sal e maresia começou a se misturar com outro odor, um fedor sutil de matéria orgânica em decomposição, que parecia vir do mar, mas só nas noites de nevoeiro. O verdadeiro terror começou quando ele aprendeu a imitar outras coisas. Eu tinha o hábito de assobiar uma melodia qualquer enquanto polia os metais da sala de controle. Uma tarde parei no meio da música e, vindo de fora, através do vidro grosso, ouvi o resto da melodia ser assobiada de volta para mim. O tom era perfeito, mas havia algo de errado. Era oco, úmido, como o som do vento passando por um osso. Larguei o pano e fiquei paralisado. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo meu coração martelando contra minhas costelas. Ele estava me ouvindo o tempo todo. Estava ali fora, perto o suficiente para me ouvir assobiar através das paredes de pedra. A partir daquele dia, a Ilha da Garra se tornou minha prisão. O silêncio se tornou meu inimigo, porque eu ficava tenso, esperando. O som se tornou meu inimigo, porque eu não sabia mais o que era real. Ouvi o som da minha própria tosse vindo das rochas. Ouvi o som de talheres raspando um prato, mesmo estando a quilômetros do ser humano mais próximo. A pior vez foi quando ouvi a voz dela, a voz da minha falecida esposa. Foi durante uma tempestade. O farol tremia com a força do vento e as ondas explodiam contra a base, parecendo artilharia. No meio daquele caos, eu a ouvi. Um sussurro, quase perdido no rugido.
Jonas, me ajuda. Aquele som quebrou algo dentro de mim. Corri para a janela, limpando a condensação com as mãos trêmulas. Não havia nada além de escuridão e água furiosa. Mas a voz continuou, agora mais perto, vindo do rádio de comunicação. Estou com frio, Jonas. Abre a porta. Eu sabia que não era ela. Uma parte racional de mim gritava que era a criatura, usando minhas memórias, meus sons, contra mim. Mas o luto é uma besta irracional. E a imitação era perfeita. A inflexão, a respiração suave no final da frase. Eu me arrastei até a pesada porta de ferro na base do farol. Minha mão pairou sobre o ferrolho. Abre a porta. O que me salvou foi um raio que iluminou a ilha por uma fração de segundo. E eu vi. Agarrada às rochas escorregadias perto da porta, estava uma figura. Não era humana. Era longa e pálida, com membros finos e articulados de forma errada, como os de um caranguejo ou uma aranha. Não tinha rosto, apenas uma cavidade escura e pulsante no lugar onde a boca deveria estar, de onde o som emanava. Sua pele brilhava, úmida e translúcida, e parecia coberta de algas e cracas. Estava olhando para o farol. Para mim. Gritei e me joguei para trás, longe da porta, o som do meu terror se misturando ao da tempestade. O arranhar começou em seguida. Um som de unhas ou garras, longas e duras, raspando contra o ferro da porta, subindo pela parede de pedra. Scrape, scrape, scrape. E a voz, agora distorcida pela raiva, gritando meu nome repetidamente, a voz da minha esposa se transformando num gargarejo medonho e borbulhante. Passei as 48 horas seguintes encolhido na sala da lanterna, o ponto mais alto do farol, com uma chave de grifo na mão, ouvindo aquela coisa circular minha torre. Os arranhões, os sussurros, as imitações de pássaros, de ondas, de choro de bebê. Era um predador sônico, testando cada som que conhecia para me fazer sair. Quando o barco de suprimentos chegou, 2 dias depois, os homens me encontraram em estado de choque, desidratado e balbuciando. Eles não viram nada. As marcas de arranhões na porta? Erosão da tempestade, disseram eles. O cheiro? Bichos mortos nas pedras. Eles não ouviram o eco, o assobio, a voz. Era só para mim. Eu nunca mais voltei lá. Abandonei tudo. Agora moro no lugar mais seco e silencioso que pude encontrar, um deserto no meio do nada. Mas não adianta. Às vezes, no silêncio absoluto da noite, quando não há vento nem grilos, eu ouço. Um arrastar úmido, bem baixo. E então, um sussurro. Uma imitação perfeita do silêncio, mas que soa diferente. Um som que me lembra o cheiro de sal e podridão, e a visão daquela cavidade escura e pulsante que aprendeu a dizer o meu nome. Quero lhe contar sobre o meu último trabalho. Foi há 6 meses, mas ainda sinto o cheiro nos meus sonhos e acordo com o coração na garganta. Não sou um caçador de fantasmas, nem um aventureiro. Sou Daniel, historiador, especializado em arquivologia. Meu trabalho é dar ordem ao passado, catalogar o pó. E foi isso que me levou à ala leste do antigo Hospital São Patrício. O hospital em si ainda funcionava parcialmente, mas a ala leste estava interditada desde os anos 70. Uma relíquia de concreto e vidro, construída nos anos 40 para tratamentos de longo prazo. Um eufemismo para tudo que a psiquiatria da época tinha de mais brutal. A ala seria demolida e eu fui contratado para salvar e catalogar os registros dos pacientes. Uma tarefa de 3 semanas, disseram. No primeiro dia, o ar me atingiu como uma parede. Um coquetel de poeira, mofo e aquele cheiro inconfundível de antisséptico antigo. Um odor químico que o tempo não conseguiu apagar. O silêncio era a coisa mais pesada ali. Não era um silêncio pacífico. Era um silêncio de ausência, como se o som tivesse sido arrancado à força e deixado cicatrizes no ar. Minha base era o antigo posto de enfermagem,
uma gaiola de vidro e metal no centro do corredor principal do segundo andar. De lá, eu podia ver as portas de todos os quartos, com seus pequenos retângulos de vidro aramado. As lâmpadas fluorescentes piscavam e zumbiam, lançando uma luz doentia e verde sobre o linóleo rachado. O primeiro evento estranho foi sutil. No final do segundo dia, eu estava encaixotando uma pilha de prontuários quando ouvi o som inconfundível de uma única rodinha de metal, de um carrinho de soro ou de remédios, rolando lentamente por uns 2 metros no corredor. Squeak, roll, stop. Meu coração deu um pulo, espiei pela janela do posto. O corredor estava vazio, mergulhado em sombras que a minha luz não alcançava. Assentamento do prédio, murmurei para mim mesmo, uma mentira que eu precisava acreditar. Na semana seguinte as coisas escalaram. Uma noite, enquanto eu trabalhava até mais tarde, uma luz vermelha começou a piscar no painel de chamada acima da minha cabeça. Quarto 207. Era uma luz fraca, intermitente, como o último batimento cardíaco de uma criatura moribunda. Alguém, em algum momento, havia apertado o botão de chamada ao lado da cama no quarto 207. E a eletricidade residual do prédio, de alguma forma, manteve aquele sinal vivo por 50 anos. Fui até o painel e, com os dedos trêmulos, desconectei o fio correspondente. A luz se apagou, mas a imagem dela ficou queimada na minha retina, um chamado do passado, um eco de dor. O verdadeiro horror começou quando comecei a ler os arquivos do quarto 207. O paciente era um homem identificado apenas como R.M., Ele sofria de uma psicose aguda. Suas anotações eram perturbadoras. Ele não falava em alucinações visuais, mas sim auditivas. Ele se queixava constantemente de um homem que assobia. Não era uma melodia, ele insistia, mas um único tom, agudo e dissonante, que desfazia os pensamentos. A última anotação no arquivo de R.M., escrita às pressas por uma enfermeira, era a mais arrepiante. Paciente encontrado em estado catatônico. A janela do quarto estava aberta. Ele apenas sussurrou uma coisa antes de emudecer para sempre. Ele aprendeu meu nome. Enquanto eu lia essa frase, um cheiro invadiu o posto de enfermagem. Um odor forte, adocicado e químico. Óleo de cravo. Lembrei de ter lido que era usado antigamente como um analgésico e antisséptico dental. O cheiro vinha do corredor na direção do quarto 207. E então eu ouvi. Não foi o vento, não foi o prédio. Foi um assobio, um único tom, agudo, fino como uma agulha, que parecia perfurar meus tímpanos e entrar direto no meu cérebro. Ele vibrava no ar, um som que não pertencia àquele lugar de decadência e silêncio. Ele vinha, sem dúvida alguma, do quarto 207. O medo é uma força física. Ele me pregou na cadeira. Cada músculo do meu corpo gritava para eu correr, mas eu estava paralisado, ouvindo aquele som puro e maligno. Durou talvez uns 10 segundos e depois parou, cortado de forma tão abrupta que o zumbido das lâmpadas pareceu um estrondo. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter largado tudo e nunca mais olhado para trás. Mas a curiosidade, a estúpida necessidade de um historiador por respostas, me venceu. Peguei minha lanterna mais potente e caminhei pelo corredor, meus passos ecoando como tiros. O cheiro de óleo de cravo ficava mais forte a cada passo. A porta do quarto 207 estava entreaberta. Empurrei-a. O rangido da dobradiça foi um sacrilégio naquele silêncio tenso. O quarto estava vazio, exceto por uma cama de ferro enferrujada e um criado mudo. A janela no fundo estava fechada, com o vidro coberto por uma camada de sujeira tão espessa que mal deixava a luz da lua entrar. E no painel da parede, acima da cama, a pequena luz de chamada que eu havia desconectado pessoalmente, piscava freneticamente. Apontei a lanterna para a cama. O colchão fino e manchado tinha uma depressão no meio. Uma marca nítida, como se alguém incrivelmente pesado tivesse acabado de se levantar dali. Foi quando o assobio voltou.
Mas desta vez não estava vindo da janela ou de um canto. Estava dentro do quarto. Comigo. Estava em todo lugar ao mesmo tempo. Primeiro à minha esquerda, depois atrás de mim, depois diretamente acima da minha cabeça. Era um som móvel, inteligente, que me circulava como um tubarão. Entrei em pânico. Recuei em direção à porta, mas meus olhos estavam fixos na cama, e então eu vi. O ar acima da depressão no colchão começou a tremeluzir, a se distorcer, como o calor que emana do asfalto num dia quente. Não era uma pessoa, não era um fantasma. Era um rasgo na realidade, uma ausência de luz que tinha forma e peso. Enquanto eu observava, horrorizado, essa distorção começou a se condensar, a escurecer. E a depressão no colchão se aprofundou lentamente, como se um peso invisível estivesse se deitando novamente. O assobio parou. E uma nova voz, se é que posso chamar assim, preencheu o espaço. Era um sussurro seco, arrastado, como o de folhas secas roçando no concreto. E ele sussurrou uma única palavra: Daniel. Eu não gritei. O som ficou preso na minha garganta, um nó de puro terror. Virei-me e corri. Corri como nunca corri na vida. Tropecei nos meus próprios pés. Caí, rastejei e me levantei. Atrás de mim, ouvi o som daquela rodinha de metal, mas agora não era lento. Era rápido, frenético, me perseguindo pelo corredor escuro. Squeak roll, squeak roll, squeak roll. Não parei para pegar minhas coisas. Não parei para trancar a porta. Corri para fora daquela ala, para o ar frio da noite, entrei no meu carro e dirigi. Nunca mais voltei. Liguei para a empresa no dia seguinte e disse que não podia continuar o trabalho. Dei uma desculpa qualquer. Eles que mandassem outra pessoa. Mas a verdade é que você não deixa um lugar como aquele. Ele vem com você. Às vezes, quando estou sozinho em casa, no silêncio da madrugada, eu ouço um assobio fraco, distante, um único tom agudo, e o silêncio que vem depois nunca mais é vazio. Ele está apenas esperando, esperando para aprender meu nome de novo. Meu nome é Lucas, sou engenheiro civil. Para mim, o mundo é uma equação a ser resolvida. Ângulos, medidas, resistência de materiais. A realidade é concreta, literal. Ou era. Comprei um apartamento no edifício Ébano, um prédio antigo no centro da cidade que foi reformado, transformado em lofts modernos. O meu era o 704. Tinha um pé direito alto e uma parede de tijolos aparentes que me vendeu o lugar na hora. Nos primeiros dias, foi a felicidade de uma casa nova, o cheiro de tinta fresca, o eco dos meus passos no piso de cimento queimado. O primeiro sinal de que algo estava errado foi tão sutil que o descartei como cansaço da mudança. Eu tinha certeza absoluta de que havia fechado a porta do banheiro ao sair para o trabalho. Quando voltei, ela estava apenas encostada. Aconteceu de novo no dia seguinte. Estou exausto, pensei. A mente prega peças. Então, comecei a sentir. Não era uma presença. Não como nos filmes. Era uma incorreção. Uma sensação na boca do estômago de que o espaço ao meu redor não estava certo. Sabe quando você sobe um degrau no escuro que não está lá? Era essa sensação, mas constante. A distância entre o sofá e a TV parecia variar. A pequena corredor que levava ao quarto às vezes parecia mais longo. Como engenheiro, minha reação foi medir. Peguei minha trena a laser, um instrumento de precisão absoluta. Medi o corredor, 3,80 metros. Anotei. Na manhã seguinte, quando a sensação de alongamento voltou, medi de novo, 3,80 metros. Os números diziam que eu estava louco. Meus instintos gritavam que os números estavam mentindo. O foco da estranheza se concentrou em um canto específico da sala, onde duas paredes de concreto se encontravam, formando um ângulo perfeito de 90 graus. Mas, ao olhar para ele, meu cérebro se recusava a aceitar.
parecia mais fundo. Como se o canto não terminasse ali, mas se estendesse para dentro da parede, para uma escuridão que meus olhos não conseguiam registrar. Era uma ilusão de ótica, claro. Tinha que ser. Uma noite, eu estava trabalhando no meu notebook quando ouvi um som vindo daquele canto. Um arranhar fraco, seco, como o de uma unha arranhando o concreto do outro lado. Scrap, scrap. Gelei. Coloquei o ouvido na parede fria. O som estava lá, tênue, desesperado. Minha mente lógica buscou explicações. Um rato, canos, o prédio se assentando. Mas o som era rítmico, intencional. A partir daí, a sanidade começou a escorrer por entre meus dedos. Eu acordava no meio da noite com a porta do guarda-roupa, que ficava do outro lado do apartamento, escancarada. Uma vez, deixei minhas chaves na bancada da cozinha e as encontrei dentro da geladeira. Era como se o apartamento estivesse reorganizando minhas coisas, testando meus limites. Decidi investigar a história do prédio. Em antigos arquivos da prefeitura, encontrei a planta original, antes da reforma. O layout era completamente diferente. Onde agora era o meu apartamento 704, antes existiam 2 apartamentos menores. E nos registros, uma nota de rodapé. Um morador do antigo apartamento 7B, um cartógrafo chamado Sr. Alencar, foi dado como desaparecido nos anos 60. A polícia investigou, mas a conclusão foi que ele simplesmente abandonou o local. A última anotação do investigador dizia algo que me assombra até hoje. O apartamento foi encontrado revirado, com mapas e diagramas indecifráveis pregados em todas as paredes. Ele não parecia estar mapeando a cidade, mas sim o próprio apartamento. Naquela noite, o inferno se instalou. Eu estava na sala, tentando ignorar a sensação doentia que emanava do canto, quando as luzes piscaram e se apagaram. Escuridão total, silêncio absoluto. Liguei a lanterna do celular. O feixe de luz dançou pelo ambiente, criando sombras monstruosas. E então, o som de arranhar voltou. Vindo do canto, alto, frenético, e uma voz, um sussurro seco, quebradiço como papel velho. Saía diretamente da junção das paredes. Aqui, sussurrou a voz. Não tem saída. O pânico me dominou. Corri para a porta da frente, minhas mãos desajeitadas buscando a fechadura. Girei a maçaneta, abri a porta e dei de cara com a parede de tijolos da minha própria sala. Eu não conseguia respirar. Fechei a porta, abri de novo. A mesma parede. Era impossível. O apartamento havia se dobrado sobre si mesmo. Eu estava preso. Tentei a porta do quarto. Abri. Dava para o banheiro. A janela do banheiro dava para o corredor que antes levava ao quarto. A geometria da minha casa era um pesadelo, um labirinto que se reconfigurava ao meu redor. E o canto da sala, ele não era mais um canto. Apontei a lanterna trêmula para lá. O ângulo de 90 graus havia se aberto. No lugar dele havia uma fenda escura. Uma passagem estreita, não maior que meus ombros, que se estendia para uma escuridão que parecia sugar a luz da minha lanterna. O som de arranhar vinha de lá de dentro, e o sussurro. Me perdi no meu próprio mapa. Era ele, Alencar. Ele não abandonou o apartamento. O apartamento o engoliu. O chão sob meus pés rangeu. O teto pareceu descer alguns centímetros. Eu senti, com uma clareza aterrorizante, que o apartamento era uma entidade viva, um predador arquitetônico, e estava me digerindo, me incorporando à sua geometria impossível, assim como fez com o cartógrafo. Minha única chance era a janela da sala. Corri até ela, quebrei o vidro com uma cadeira e me espremi para fora, para o parapeito estreito do 7º andar. O vento frio da noite me chicoteou. Abaixo, as luzes da cidade. Atrás de mim, através da janela quebrada, eu vi. Por um segundo, a luz da rua iluminou a fenda no canto, e eu vi um rosto, pálido, emaciado,
com olhos que eram apenas buracos escuros de desespero, me observando da escuridão. Fui resgatado pelos bombeiros, balbuciando sobre ângulos e portas erradas. Abandonei tudo: o apartamento, meus móveis, minha vida. Hoje moro num lugar pequeno, um kitnet. Não há corredores. Todas as portas estão na minha linha de visão, mas não consigo escapar. Às vezes, acordo suando e sinto a sensação de que a distância entre minha cama e a parede não está certa. Pego minha trena, que agora dorme ao meu lado, e meço. Os números estão corretos. Sempre estão. Mas eu sei a verdade. A realidade é frágil. E existem lugares, cantos escuros e esquecidos, onde ela se desfaz. E se você não tomar cuidado, eles te puxam para dentro. E você se torna apenas mais um ângulo errado na planta de uma casa que tem fome.